Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Valdívia Resolve. Eu sou o Professor Valdívia e agora eu vou continuar a aula de óptica geométrica resolvendo exercícios propostos, tudo bem? Bora lá, vamos começar? Então vamos começar com o primeiro exercício da Universidade Federal de Minas Gerais. Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma lâmpada. Assinale a alternativa que corresponde que estão corretamente representados os feixes de luz que permite que Dirceu ver Marília. Nota importante. Quem quer ver quem? O Dirceu quer ver a Marília. Dessa forma, a gente vai começar a traçar os conceitos de raios de luz, princípio da visão. Vamos olhar aqui para uma imagem sem raios de luz, sem as alternativas, tá? Então, eu tenho a minha fonte, colocando aqui no nosso apontador laser aqui. Eu tenho a minha fonte primária, que é o poste de luz, eu tenho a Marília e eu tenho o Dirceu. Se o Dirceu quer ver a Marília, eu preciso que a fonte primária emita luz que atinja a Marília, e essa luz seja refletida pela Marília, a fonte secundária, e em direção aos olhos do Dirceu. Então a representação correta é sair um raio de luz da fonte luminosa, atingir a Marília e retornar ao Dirceu. Com isso, a única alternativa que se apresenta correta dentre as propostas anteriormente é a alternativa A, o Valdivinha aí. A de ai que lindo esse exercício. Ai, que loucura! Beleza, pessoal? Então, bora continuar para o exercício 2. Vamos lá. Ao visitar uma chácara localizada na região isolada e distante das cidades, à noite, um jovem, olhando para a paisagem, consegue ver. Vamos lá. A1, a lua cheia. 2, o céu repleto de estrelas. 3, um planeta Marte. 4, uma lâmpada acesa. 5, um gato preto. 6, plantas e 7, vagalumes. Pergunta-se, quais os objetos destacados em negrito, então lua, estrela, planeta, lâmpada acesa, gato preto, planta e vagalume, podem ser classificados como fontes primárias de luz ou objetos luminosos? E B, quais são os objetos destacados em negrito que podem ser classificados como fontes secundárias de luz? Tudo bem? Então, primeira coisa, a gente vai ter que separar cada uma desses elementos aí. Vamos ver os elementos analisados. Eu tenho a Lua, as estrelas, o planeta Marte, a lâmpada acesa, o gato preto, a planta e o vagalume. Então, ele fala assim, no item A, quais os objetos destacados em negritos podem ser classificados como fontes primárias de luz? Então, a explicação que a gente tem que lembrar é, fonte primária, por definição, são fontes que emitem luz própria. Dos itens anteriores, a gente vai analisar. A Lua emite luz própria? Não, a Lua reflete a luz reflete a luz provinda do Sol. Então, ela não é uma fonte primária. As estrelas, assim como o Sol, emitem luz própria. Então, são consideradas fontes primárias. O planeta Marte é um planeta. Planeta não emite luz própria, então fonte secundária. Uma lâmpada acesa, olha o detalhe importante aí. A lâmpada acesa, ela está emitindo luz própria, então é classificado como fonte primária. O gato preto, um gato é um objeto que não emite luz própria, então ele é uma fonte secundária. Plantas não emitem luz própria, então são fontes secundárias. E vagalumes? Vagalumes são objetos capazes de produzir luz própria. Luz, se eu não me engano, fluorescentes. Tudo bem? Se eu não me engano, não. Vagalumes são insetos que são capazes de emitir luz própria. Luz fluorescente. Então, por definição, fontes primárias emitem luz própria. Dos itens anteriores, aqueles que apresentam luz própria são estrelas, lâmpada acesa e vagalume, pois são fontes de luz própria.
Estrelas, lâmpada acesa e vagalume são fontes primárias de luz, pois emitem luz própria. Essa é a resposta mais adequada para o item A. No item B, então, quais são aqueles elementos que não emitem luz própria? São eles, por definição, elementos que não emitem luz própria, que não produzem a própria luz. Então, são eles: a Lua, o gato, o planeta, gato preto e planta são fontes secundárias de luz, pois não emitem luz própria. Então, reparem que na minha explicação aqui, textualmente, eu coloquei a explicação e eu coloquei a resposta adequada. Tomem cuidado, sempre em negrito aqui a resposta adequada que vocês devem colocar no vestibular. Lembrem-se, provas discursivas, você sempre que perguntado, você explica antes e na resposta final só responde aquilo que foi perguntado. Tudo bem? Exercício 3. Numa experiência de ótica e geométrica, pausa um pouquinho, ó, um estudante visualiza no anteparo o seguinte ajuste. Nossa Senhora. A seguinte figura. Então eu tenho aqui raios de luz juntos formam um feixe que incidem no sistema óptico S1. Eles se juntam, se separam novamente no sistema óptico S2 e novamente se propagam paralelamente. O item A pede: classifique cada um dos feixes de luz 1, 2, 3 e 4 como sendo convergente, divergente ou paralelo. B. Quais os princípios da óptica estão presentes na figura? Então, exercício que vai analisar tipos de feixes luminosos e princípios da óptica geométrica. Vamos lá. Primeiro passo, vamos analisar item a item. O primeiro feixe de luz aí são um feixe paralelo entre si. E se ele é paralelo entre si, ele é considerado um feixe paralelo. Já o segundo feixe aqui, ó, depois do sistema óptico S1, ele faz todos os raios juntarem num ponto comum. Se os raios estão indo em direção a um ponto comum, que é o ponto F, eles formam um feixe de luz convergente, porque estão se juntando, convergindo. No ponto 3, ó, do ponto F em diante, do ponto 3, eles estavam juntos no ponto F e se espalharam. Então, o ponto 3, os raios emergem do ponto F, eles saem do ponto F e se espalham. Nesse caso, o feixe 3 é considerado um feixe de luz divergente. E 4, novamente, esses feixes se tornam paralelos após atravessar o sistema óptico S2. O que é esse sistema óptico, professor, que o senhor está citando? Pode ser um espelho, pode ser uma lente, pode ser um pedaço de vidro. Não dá para saber. Eu sei que é um sistema óptico que tem uma característica que muda esses feixes que estão atravessando ele aí, tudo bem? Então, como é genérico, eu chamo de sistema óptico. Então, no caso 4, o feixe de luz, os 3 raios saem paralelos entre si. E se eles saem paralelos entre si, novamente, eles são um feixe de luz paralelo. Beleza? Então, eu tenho ponto 1, 2, 3 e 4 definidos aí, tá, ó, textualmente, na nossa apresentação. Qual dos princípios da óptica geométrica estão presentes na figura? A gente tem que lembrar que temos 3 princípios da óptica geométrica. O princípio da propagação retilínea, o princípio da propagação retilínea, o princípio da independência dos raios luminosos e o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, se esses 3 princípios estão presentes, a gente tem que ver que nessa figura nossa quais aparecem. Primeiro deles, os raios estão se propagando em linha reta, eles estão no meio, muito provavelmente, homogêneo e transparente. Se eles se propagam em linha reta, então eu tenho, como se propagam em linha reta, eu tenho que o princípio da propagação retilínea é apresentado nessa figura. Como esses raios se cruzam no ponto F e continuam se propagando como se nada tivesse ocorrido, eu vou ter, nesse caso, o princípio da... Nesse caso, eu vou ter o princípio da independência dos raios luminosos. Então, no princípio da independência dos raios luminosos, no ponto F eles se cruzaram, porém, isso não interferiu no caminho que eles estavam seguindo. Tudo bem? O princípio da reversibilidade, ele está presente nessa figura? Nessa figura ele não está presente. Tudo bem? Tranquilo? Então, o exercício 3, item A e B, estão respondidos. Bora para o próximo exercício. Exercício 4, bem tranquilinho. Exercício só para classificar o meio como transparente, letra T, translúcido ou opaco. Então, vamos analisar. Uma pequena lâmina de água. Uma pequena lâmina de água, eu estou falando de 1 milímetro de água, uma lâmina fina. Nesses casos, a lâmina de água são lâminas transparentes,
Olha a imagem aqui. Eu tenho uma fonte que está emitindo uma pequena lâmina de água. Dá para perceber que eu consigo enxergar através dessa lâmina. Então, essa lâmina de água, uma pequena lâmina de água, é um meio transparente. Se eu pegar uma lâmina de água de grande espessura, de 1 km, por exemplo, essa foto do oceano aqui, eu consigo enxergar no fundo do oceano em altas profundidades? Não é possível. Então, a água em grandes quantidades, em uma grande altura aí, em relação ao fundo que eu quero observar, ela não é mais transparente, ela se torna um meio opaco. Eu não consigo enxergar através dessa grande quantidade de água. Terceiro, uma folha de papel de seda. Uma folha de papel de seda, ela é parcialmente transparente. Eu consigo enxergar através dela, mas não totalmente. Então, esse meio eu classifico como meio translúcido. Tudo bem? Agora, nessa própria imagem que vai piscar aí, ó, eu tenho 500 folhas de papel de seda. Eu consigo enxergar através delas? Não. Então, nesse caso, como eu não consigo enxergar sobre várias folhas de papel de seda sobrepostas, eu falo que o meio que elas formam é um meio opaco. Um tijolo é formado de barro. E a gente consegue enxergar através do barro? Não, o barro não permite a passagem da luz. Então, um tijolo é classificado como meio opaco. E por fim, um pedaço de vidro fosco. Se ele é fosco, eu consigo enxergar parcialmente através dele. E se eu consigo enxergar através dele parcialmente, significa que esse meio é um meio translúcido. Beleza? Exercício bem tranquilinho, só para lembrar das classificações dos meios: transparente, translúcido e opaco. Exercício 5. Classifique os pontos P, P' e P1 em relação ao sistema óptico S1 e S2. Eu tenho agora um exercício relacionado a ponto imagem e ponto objeto. Lembra que eu falei que não é imagem e objeto no espelho, é uma classificação de pontos? Só que aqui eu tenho um sistema de classificação de pontos com 2 sistemas ópticos. É fundamental que quando a gente tem exercícios desse tipo, a gente faça uma... É essencial quando a gente tem esse tipo de exercício, a gente faça uma nova... É essencial que quando a gente tem esse tipo de exercício, a gente separe os sistemas ópticos e desenhe cada um deles como se o outro não existisse. Então, olha só, eu coloquei aqui a imagem e eu coloquei aqui. A gente tem que desenhar o sistema, analisar os sistemas ópticos isoladamente. Então, vamos analisar primeiro o sistema óptico S1. O sistema óptico S1 está aqui. Eu vou ter o ponto P, que saem 2 raios luminosos do ponto P. Ele atravessa o sistema óptico S1 e continuam se propagando até atingir o ponto P1. Opa, professor, mas lá na imagem o ponto P1 era tracejado. É tracejado porque existe o sistema óptico S2. Ele não existindo, esses raios vão se cruzar no ponto P1. Tudo bem? Analisando o sistema óptico S1 isoladamente, então, o ponto P, ele é um ponto objeto. Por quê? Ele é um ponto objeto, pois do ponto P os raios emergem e entram no sistema óptico. Quando o raio de luz entra no sistema óptico, ponto objeto. E ele é um ponto objeto real, POR. Por que ponto objeto real? Porque eu consigo ver o ponto que esses raios estavam inicialmente e saíram. É real, tudo bem? Agora, os raios saíram do sistema óptico S1 e foram em direção ao ponto P1. O ponto P1, então, ele recebe raios de luz que vêm do sistema óptico S1. Então, olha só, o sistema S1 tem raios saindo de S1 e indo em direção ao ponto P1. Então, o ponto P1 é um ponto imagem. Só que ele é um ponto imagem real, porque eu vejo os raios se cruzarem naquele ponto P1. E se eles se cruzam, é possível, os raios se tocam no outro ali naquele ponto, ele é um ponto imagem real. Tudo bem? Vamos analisar agora o sistema óptico S2 como se o S1 não existisse. Então, está aqui o sistema óptico S2. O sistema óptico S2, quais são os raios que entram? São esses 2 raios aqui, que vêm lá de S1. Mas como S1 não existe, eu só analiso os raios. Esses 2 raios estão entrando no sistema óptico S2 e estão saindo outros 2 raios do outro lado. Nenhum desses raios, desses feixes, nem o feixe de entrada, nem o feixe de saída do sistema óptico, eles se cruzam em algum ponto. Então, o único jeito de fazer isso é prolongando esses raios. Então, olha só, prolonguei o feixe que entra no sistema óptico. Ele forma lá pra gente o ponto P1. Se eu prolongar agora os raios que saem do sistema óptico,
prolongado, eles formam o ponto P'. Opa, para conseguir achar esses pontos eu tive que prolongar. Então ambos vão ser pontos virtuais, porque eles não existem de fato. Eu tive que fazer um recurso gráfico para que eles... de novo. Eu precisei fazer um recurso gráfico para que eles existissem. Então ambos são virtuais. Então vamos lá, quem é o ponto objeto? Quem está entrando no sistema é o ponto objeto. Então o meu ponto objeto nesse caso aí vai ser o ponto P1. Então o ponto P1 é ponto objeto virtual, porque ele não tem um ponto definido. Eu tive que prolongar para que ele existisse. E o P'? O P' vai ser um ponto imagem, só que ele também vai ser um ponto imagem virtual. Por que imagem? Porque eu saio do sistema e esses raios que saem do sistema formam o ponto P'. Beleza, pessoal? Sistemas óticos, ponto imagem, ponto objeto são importantíssimos. Tomem muito cuidado com esse tipo de exercício. Nós teremos mais no próximo Nós teremos outros exercícios além desse para entender melhor. Beleza? Bora para o próximo exercício. Exercício 6. 6 Gran Hill. O esquema a seguir mostra a trajetória dos raios luminosos no interior de um microscópio. Nesse esquema, os pontos A, B e C podem ser classificados como objeto ou imagem, real ou virtual, em relação à lente objetiva, L1, e à lente ocular, L2. Assinale a opção que representa a classificação correta. Eu não vou nem ler essa classificação agora, pessoal. Eu vou deixar para fazer a análise dessa imagem aqui, de uma forma um pouco mais simplificada. Eu vou deitar ela para facilitar a nossa compreensão, tudo bem? Então bora lá. Deitei ela aqui um pouquinho. Ela é exatamente a mesma imagem. Eu só estava em pé, eu deitei, beleza? Então aqui eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B e eu tenho o ponto C, L1 e L2. Toda vez que eu tenho sistemas óticos com mais de um elemento, eu preciso separar em dois sistemas óticos. Eu tenho que separar os sistemas... Toda vez que eu tenho um sistema óptico composto, eu preciso separar analisar em relação a cada sistema óptico, tudo bem? Então vamos analisar em relação à lente L1. Então eu tenho aqui a lente L1. Na lente L1 eu tenho o ponto A, que sai desse ponto A dois raios que incidem na lente L1. E da lente L1 saem dois raios que vão lá coincidir lá no ponto B. Então olha só, nesse caso, de acordo com a lente L1, o ponto A é um ponto objeto, porque entra no sistema óptico, real porque eu estou vendo o ponto. Então o ponto B, eu tenho um ponto imagem, porque os raios emergem do sistema óptico. Só que é um ponto imagem real, porque o ponto se cruza, ele se toca num ponto que a gente vê pelos próprios raios. Beleza? Agora, no sistema L2. Analisando L2, eu tenho o ponto B, que entra no sistema L2, e eu não tenho um ponto C aqui. Eu tenho dois raios que emergem do sistema L2. Só que se eu prolongar esses dois raios, eles formam o ponto C. Então, por lógica, o ponto B, saem dois raios deles e incidem no sistema, ponto objeto. Ponto objeto real, porque os próprios raios formam o ponto. O ponto C não é formado pelos próprios raios luminosos, ele é formado por prolongamento. E como os raios saem do sistema óptico, ponto imagem virtual. Com isso, a gente vai analisar as alternativas e ver qual delas é a mais correta. Vamos ver uma por uma. Então, item A. A é objeto virtual em relação a L1. Não, A é objeto real em relação a L1. B. B é imagem virtual em relação a L1. Falso. B é imagem real em relação a L1. C. O ponto B é objeto real em relação a L1. O ponto B é imagem real em relação a L1. Em relação a L, ele pode ser outra coisa em relação a L2. Em relação a L1, ele é imagem real. Item B. O ponto C é imagem virtual em relação a L2. O ponto C, sim, é uma imagem virtual em relação a L2. Então a alternativa correta é a alternativa D. D de delícia de exercício. Entretanto, vamos fazer o item E para ver se está correto. Ponto C é objeto real em relação a L2. O ponto C não é objeto em relação a L2. Ponto C é imagem em relação a L2. Então a alternativa correta nesse exercício é a alternativa D de que delícia de exercício. Que delícia não, né? Delícia de exercício. Acertou, miserável.
Beleza? Próximo exercício, galera. Bora lá. Exercício 7. Uma câmera de orifício de 40 centímetros de comprimento gera uma imagem de 5 centímetros de altura, de um objeto de 2 metros. Qual o tamanho do objeto em relação à imagem? Então vamos lá. Primeiro passo, um exercício agora de câmera escura, exercício numérico. Toda vez que eu tenho um exercício numérico, eu necessito eu necessito realizar a coleta de dados aqui. Então, o primeiro passo, coleta de dados. Do enunciado, a gente tem que a distância da câmera escura, ou seja, onde forma a imagem, aonde tem o orifício, é de 40 centímetros. O tamanho da imagem, a altura da imagem é de 5 centímetros. A distância da câmera escura até o objeto é de 2 metros. E ele quer saber o tamanho do objeto, então a letra O. Primeira coisa, pessoal, exercício de semelhança de triângulos, não posso comparar triângulos com unidades de medidas diferentes. Então todo mundo tem que estar na mesma unidade de medida, centímetro e metro. Qual que fica mais fácil? Eu tenho dois dados em centímetro e um em metro. Converte o único que está em metro para centímetro. Como eu faço isso? De metro para centímetros eu multiplico por 100. 1 metro são 100 centímetros. Então eu tenho que a distância do objeto ao orifício é de 200 centímetros. Com todos os dados em centímetros, agora a gente faz o cálculo fazendo semelhança de triângulos. Olha a imagem aí. Tamanho da imagem, tamanho do objeto. Vamos colocar o nosso laser aí, ó. Colocar. Tamanho da imagem, tamanho do objeto. Distância da imagem até o orifício, distância do objeto até a vela, que no caso é uma vela, pode ser qualquer objeto, tá bom? O orifício até o objeto. Com isso, por semelhança de triângulos, a base do triângulo de um triângulo é igual à base do outro, a altura de um triângulo é igual à altura do outro. I sobre O, P' sobre P. Com isso aqui, substituo os valores. No lugar de I5, no lugar da letra O, continua a letra O. O P' 40 e o P 200. Multiplica em cruz. Multiplicando em cruz vai ficar 40 vezes O igual a 200 vezes 5. 200 vezes 5 dá 1000, 40 está multiplicando, passa dividindo. Fica 1000 sobre 40, eu posso cortar um zerinho no final de cada elemento, porque está na divisão. Somente na divisão eu posso fazer isso. Vai ficar 100 sobre 4, 100 sobre 4 é igual a 25 centímetros. Então o nosso objeto vai ter uma altura de 25 centímetros. Ok, tranquilo, dúvida? Não? Beleza, vamos para o próximo. Eu acho que a gente continua ainda falando sobre propagação retilínea dentro das aplicabilidades, beleza? Segundo exercício, lembra no começo do vídeo passado que eu falei que o olho humano, a imagem se forma de ponta cabeça? Aqui a gente vai ver que isso é verdade. Eu tenho uma representação simplificada do olho humano e algumas características. Vamos ler junto. O olho humano é um órgão sensível à luz que possibilita a visão de objetos. A luz penetra por um orifício de dimensão variável, a pupila, e a imagem é formada na retina, no fundo dos olhos. A retina existem cerca de 100 milhões de fotorreceptores, células que captam as imagens formadas na retina. Apesar de ser uma estrutura complexa, o olho pode ser comparado a uma câmara escura de orifício. O olho humano pode ser comparado a uma câmara escura de orifício, com formato esférico e com diâmetro de 25 centímetros aproximadamente. Guardem essa informação. Se o olho é esférico e tem um diâmetro de 25 centímetros, 25 milímetros, a distância do orifício, que é a retina, até o fundo do olho, né? Da pupila até a retina é de 25 centímetros. A gente já tem o P', tudo bem? Nesse caso, se considerarmos uma imagem de 1 centímetro de altura máxima, então a altura da imagem é 1 centímetro, a que distância mínima do olho pode-se localizar um objeto de 1,5 metros de altura, 1,5 metro de altura. Então, com esses dados aí coletados, ó, aqui está a representação de novo, vamos colocar as marcações do objeto até a retina, o objeto até a pupila é o P, da pupila até a retina, P', tudo bem? Então, ó, P' vale 25 milímetros, a imagem é de 1 centímetro, ela se forma de ponta cabeça, faz essa correção ao nosso cérebro, lembrem disso. O tamanho do objeto é de 1,5 metros, eu quero saber a que distância esse objeto tem que estar para que isso se ocorra. Primeira coisa, de novo, tem unidades diferentes, milímetro, centímetro e metro. Melhor coisa, transforma todo mundo para milímetro. Por quê?
de centímetro em metro para milímetro, eu multiplico. Então é mais fácil que dividir e colocar número quebrado. Então 1 centímetro para milímetro eu multiplico por 10, 10 milímetros. Então vamos lá, 1,5 metro multiplicado por 1.000 dá 1.500 milímetros. Todo mundo na mesma unidade de medida, vamos para a relação de semelhança de triângulo. Por semelhança de triângulo a gente tem I sobre O igual P' sobre P, fazendo as semelhanças que vocês já conhecem. Coloco no lugar do I 10, no lugar do O eu coloco 1.500, no lugar do P' 25 e no lugar do P eu quero descobrir. Multiplico em cruz. 1.500 vezes 25, 10 vezes P'. O do 25 vezes 1.500 vai dar 37.500 e o 10 que está multiplicando passa dividindo. De novo, uma divisão com zero no final. Eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Vai ficar no final das contas P igual a 3.750 milímetros. Só que se vocês olharem as alternativas estão em metros. Agora sim, um número grande eu divido por 1.000 para chegar na resposta que eu quero. Então o P vai valer a distância do objeto até a retina, a distância do objeto até a pupila é de 3,75 metros. E a alternativa correta para esse exercício é a alternativa B, B de Bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande. Tudo bem? Tranquilo? Bora para o próximo exercício. Exercício 9, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um exercício sobre sombra e penumbra. A figura a seguir, F é uma fonte de luz extensa, fonte extensa de luz. Guardem isso. E há um anteparo opaco. Então aqui a gente tem, vamos colocar o nosso laser aqui. Eu tenho a minha fonte de luz e eu tenho o meu anteparo. Tudo bem? Aí ele pergunta, pode-se afirmar que 1, 2 e 3 são respectivamente regiões D. Ele quer saber se tem sombra ou penumbra. Vamos analisar. Do ponto à esquerda, da direita, do ponto à direita, eu tenho um primeiro raio de luz vermelho e mais um ponto de luz. Esses dois raios de luz, percebam que ele passa nas extremidades do meu anteparo A. Então ele chega aqui e chega aqui. Do lado esquerdo, eu tenho um raio de luz azul que passa no canto do anteparo e agora no outro canto. O que significa isso? A região onde dois raios de luz aqui, ó, esse raio vermelho, ele consegue angular, ele consegue vir até aqui. Então essa região 3 ela é parcialmente iluminada, pelo menos pelo raio vermelho. O raio azul não consegue angular, porque tem o anteparo aqui. Do outro lado, mesma coisa. Quem consegue angular é o raio azul, ele consegue atingir toda essa região. Mas o raio vermelho só consegue atingir daqui para a esquerda. Então a região 1 e 3 é parcialmente, a região 1 e 3 estão parcialmente iluminadas, enquanto a região 2 ela não recebe luz. Então é uma região de sombra. Então eu tenho 1, 2 e 3 respectivamente, penumbra, sombra, penumbra. A alternativa C é a alternativa correta. C do quê? Coloque você aí no comentário o que você... C de cebola, C de coração. Coloque aí sua opção favorita, tudo bem? Então a alternativa correta é a alternativa C. Exercício 10, ainda sobre propagação retilínea, um exercício que fala de eclipse agora. Durante o eclipse solar, um observador, vamos lá. O que no eclipse solar o nosso observador vê? Vamos ver. O item A. No cone de sombra, ele vê um eclipse parcial. Então, a primeira coisa, onde está esse cone de sombra? O cone de sombra está aqui, ó, nessa região logo atrás da Lua. Nessa região ele vai ver um eclipse parcial? Não. No cone de sombra, o nosso observador vai ver um eclipse total. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Na região de penumbra, ele vê um eclipse total. Na região de penumbra, ele não vê um eclipse total. A região de penumbra é essa aqui, ó. Na região de penumbra, ele vê um eclipse parcial. C. Na região plenamente iluminada, toda essa região aqui ao redor, ó, ele vê a Lua eclipsada. Não, esse termo nem existe, Lua eclipsada, tudo bem? Item D. Na região da sombra própria da Terra, vê somente a Lua. Região própria da Terra, ou seja, no período onde está de noite aqui. Ele vê somente a Lua. Não, quem está aí não está vendo a Lua. A Lua está no lado oposto da Terra, fazendo eclipse com o Sol.
ele não vai enxergar a Lua. E na região plenamente iluminada não se vê eclipse solar. Na região plenamente iluminada não se vê eclipse solar. Por isso que eclipses solares são tão raros. Então a alternativa correta é a alternativa E de EI. Que exercício legal para aparecer numa prova de vestibular, óbvio. O exercício da UEL Paraná. Beleza? E por fim, o exercício 11, um exercício sobre cores. Durante a final da Copa do Mundo, o cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, grava... Nossa, espera aí, que sato que eu tô... Vamos lá. Grava a cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira azul e branca, que foi iluminada por um feixe de luz amarelo monocromático. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira apareceu. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma bandeira azul e branco. No caso, eu usei a bandeira da Grécia aqui, ó. Bandeira azul e branca. E ela foi iluminada por uma luz monocromática amarela. Lembramos do princípio de composição das cores. A luz amarela monocromática, o branco reflete todas as cores. Então a parte branca da bandeira vai refletir o amarelo. Entretanto, a parte azul só reflete... Entretanto, a parte azul só irá refletir a cor azul. Se ela for iluminada por uma cor que não é o azul, eu não vou enxergar a cor naquela região. Então o que vai acontecer? Eu vou enxergar no vídeo, eu vou enxergar uma bandeira preta e amarela. Porque onde é azul não vai ter reflexão de luz, e não tendo reflexão da luz, eu enxergo a cor preta. A alternativa correta, então, nesse caso, é a alternativa D, de delicinha de exercício para encerrar a nossa lista. Com isso, eu encerro o nosso vídeo de resolução de exercício. Agradeço a presença de vocês até aqui. Se puder, deixa um like, curta o canal, indica para os amigos, tudo bem? O Sato, nosso satoide, nossa mente por trás de todo esse canal aqui, ó, vai colocar aqui em cima os videozinhos para vídeos anteriores, para o vídeo de teoria, tá bom? Um vídeo pro canal, uma caixinha pro canal aqui, e ele vai fazer a mágica dele aí, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês virtualmente aqui. Desejo para vocês um bom dia e até mais. Tchau! Agora volta. Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Até mais e sucesso total, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau!